Olá, boa tarde. Nós vamos fazer a nossa live dessa tarde, uma live solidária, né? Com essas lives, 21 lives que nós já estamos fazendo para podermos alimentar 21 famílias nesse Natal. É muito legal essa iniciativa, a gente sente na pele aquilo que o outro vive quando falta comida. E o tema dessas lives é: a educação tem fome de quê? E hoje nós vamos conversar com o Guto Amaral. Guto Amaral é jornalista, ele é professor de inglês e de atualidades. E além disso, ele criou uma escola extremamente diferente na cidade de Betim, que se chama Polaris Expedições Criativas. Então eu já estou convidando o Guto aqui. Você que está chegando, se quiser nos ajudar com a doação de cestas, fique à vontade, faça contato comigo. E uma coisa interessante é que você não precisa doar só para nós. Você pode procurar aí, perto da sua casa também, e doar uma cesta. O importante é que famílias sejam alimentadas nesse Natal. Agora, se você quiser nos ajudar, entre aí no meu Facebook, mande um recado, por favor, no direct. E aí nós faremos essa ação, que é uma ação de cidadania e uma ação também educacional. Quero agradecer a professora Nelise, que fez conosco ontem uma live muito interessante, pela sua presença já aqui virtual, né? É interessante que nesses tempos, né, a virtualidade se faz presença. Então, a nossa forma de comunicar mudou muito devido à pandemia. E parece que a tendência é que se continue a acontecer isso durante o ano de 2021. Todos nós estamos muito atentos às decisões sobre a vacina, sobre todo o processo que vai transcorrer durante esse período. Agradecemos também a entrada da professora Tânia, que foi a primeira live solidária. Nós já entregamos e eu estou mandando as fotos, mandando os posts para quem está participando conosco, tá? Nós temos o hábito de não fotografar a família que recebe. Isso representa um constrangimento, mas assim, todo mundo sabe para onde vai e como vai. Já é o 4º ano que a gente realiza essa ação, né, pelo movimento Educação é o Alvo. Sempre realizamos isso quando fazemos também formações em escolas estaduais, palestras somos convidados, o movimento ele acaba fazendo. O Guto já está entrando, já conversei com ele aqui nos bastidores, ele está entrando. E escreve aí para nós, do que a educação brasileira tem fome? Por que é importante aprender a falar nas várias linguagens que nós temos, não é? O tema de hoje é isso: linguagens para a diversidade e bilinguismo, né? Muito se fala do bilinguismo e hoje nós vamos conversar com um professor de inglês na área de trabalhar a linguagem, as várias linguagens das juventudes e das infâncias. Então, já chamei o Guto já está entrando. É isso. Já consegue me ouvir, Guto? Sim, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo em paz aí? Joia. Graças a Deus. Então, ótimo. Quem está nos ouvindo aí, manda um convite para mais 2 pessoas, e assim a gente vai fazendo a corrente. Mas o mais importante mesmo é que fica gravada essa live lá no canal do YouTube e a gente pode reproduzi-la para mais pessoas, né, Guto? Eu mando no grupo de gestores. Guto, me fala, como fazer o bilinguismo hoje, como estruturar isso dentro de uma escola ou na própria vida, porque também a globalização exige de nós, né, que sejamos poliglotas, né? E como fazer com que a linguagem não afete as minorias, ou seja, como que a diversidade pode acontecer. A bola está contigo. Paulo,
Paulo, boa tarde. Então, boa tarde para todo mundo que está aí com a gente. Boa tarde para todos que vão ver nosso vídeo depois, já que agora nós somos atemporais e vamos estar fazendo essa conversa aqui pelos veículos gravados por muito tempo, muitos meses, muitos anos, né, Paulo? É bom dia, boa Eu tarde, acho boa que a noite, primeira né? questão, eu creio que a primeira questão que a gente precisa para falar do bilinguismo nas escolas, para falar dos outros projetos da robótica das escolas, dos treinamentos de inteligência emocional nas escolas, é que a gente comece a tratar as coisas e os temas com um pouco mais de honestidade, no sentido de olhar o cerne da questão e não olhar a aparência do que é, né? Por que eu falo isso? Porque o bilinguismo, ele é tratado muito como especialmente dentro da língua inglesa, né? Já que o bilinguismo hoje, ele basicamente, ele fica muito em cima da questão do inglês. Ele é tratado como um compulsório da vida, algo que tem que ser feito para a vida e do qual não há escapatória. Só que, ao mesmo tempo, ele é tratado na escola como um conteúdo ao qual as pessoas ainda não têm muito acesso, mas na escola não se aprende muito, e a sociedade brasileira não tem e é um grande país monolíngue. Então, a essência de uma escola bilíngue é uma escola que aceita formas alternativas de comunicação e compreensão. A escola precisa ser bilíngue na língua inglesa, segundo os novos tempos, mas ela precisa, de uma maneira geral, ser monolíngue no sentido de compreender as várias manifestações de expressão que ali se colocam. É importante que o inglês esteja presente, mas é importante que a linguagem do sentimento esteja presente. É importante que a linguagem do diálogo esteja presente. É importante que a linguagem da construção da criatividade esteja presente. É importante porque simplesmente repetir o processo de aula sedimentado em língua inglesa não é ser bilíngue. Não é inovar. A inovação na parte da hora em que eu consigo se expressar em outras. E mais do que isso, compreender que existem outras línguas e outras formas de compreender o mundo. Ô, A Guto, sabe uma língua. pergunta que eu tenho? É Diga. assim, muita gente fala de bilinguismo e tal, e aí a avaliação não muda. Porque muitas vezes o que acontece? O aluno te responde uma pergunta lá, é uma questão aberta, né? Ele responde numa linguagem que é utilizada por ele no seu cotidiano, talvez não seja tão academicamente aceitável, mas ele consegue explicar, né, utilizando até outras línguas. E na hora da correção da prova, isso não é levado em conta, que ele tem um repertório cultural, um capital intelectual e tem uma linguagem específica. O que você acha disso, assim, da avaliação ser tão rigorosa, no sentido de não analisar o que o aluno pensou, a metacognição? A, a Juana Sancho Gil, que é a espanhola, uma espanhola que faz um trabalho impressionante com tecnologias de educação e revendo pontos de educação, ela pontua de uma maneira muito legal a seguinte ideia, Paulo. No fim das contas, todo o nosso processo é balizado pela avaliação que a gente aplica. Nenhum processo vai ser efetivamente criativo na escola se a avaliação final for condicionada, né? Porque, no fim das contas, o resultado vai ter que aparecer, e o resultado vem de uma avaliação. Então, a avaliação vai condicionar todo o meu processo. Se você pensar nas nossas diretrizes de educação, elas vieram a partir do Enem. O Enem foi criado, e a partir do Enem criou-se as plataformas e os planos de educação. Nós não criamos um planejamento de educação para depois pensar na avaliação que a gente queria aplicar. Então, todo o processo ele vai estar condicionado a entender como que eu avalio esse aluno. E aí, a gente está falando de uma inovação, de inovações que são faladas há mais de 100 anos no processo educativo. Os processos atuais de Paulo Freire, de construtivismo. Quantas pessoas nos falaram que se eu quero efetivamente avaliar o que um sujeito sabe, eu preciso ouvi-lo.
Não basta dar um papel e mandar escrevê-lo, porque só quem tem habilidade de escrita vai ser avaliado. Né? E a escola ainda tem um processo que me preocupa muito, que é um processo de padronização, que eu entendo a necessidade de uma padronização de qualidade, mas ele, para mim, parece mais um processo de pasteurização, onde eu transformo tudo muito parecido, e é onde eu exijo que a prova de filosofia do menino seja feita em múltipla escolha. Então, o menino tem que filosofar entre as questões A, B, C e D. Ele tem que encaixar a vida dele, o projeto de vida dele, a história, as questões A, B, C e D. Né? E aí, no processo linguístico, isso mata completamente o bilinguismo. Porque eu preparo o aluno para se comunicar, eu quero que ele efetivamente adquira a possibilidade de pensar em outra língua, de se comunicar e agir em outra língua, mas no fim das contas, só o que importa é se ele sabe marcar o A, B, C ou D na prova do final, que é uma prova padronizada que tem que ser feita dessa maneira. Né? O que a gente está falando, Paulo, é novidade há mais de um século. As pessoas estão falando dessa novidade há mais de um século e a escola, o sistema ainda impede. E é nesse sentido que eu falei lá atrás da honestidade. Eu tenho que ser honesto com o meu aluno. Se eu quero que o meu aluno se expresse em inglês, na hora da prova, eu tenho que permitir que ele se expresse. Senão, eu estou sendo desonesto com ele, porque eu vou ensinar ele a se expressar, a compreender, e no fim das contas, ele vai ter que marcar um X. Ele vai ter que estruturar em 3 linhas, segundo a teoria normativa tal, na função de texto dissertativo, que é só o que bate com o Enem, e aí você vai encaixar aquilo, né? E aí sim, nós estamos sendo desonestos com o processo. A gente está alardeando uma coisa e está afunilando outra no final. Isso, a professora Annelise está fazendo um comentário. Olha, assisto várias lives sobre bilinguismo, leio e ainda continuo em dúvidas sobre como isso vai se processar na prática. Eu vejo, assim, crianças próximas de mim, nem sempre são alunos, só os meus sobrinhos que são alunos de escolas, e aí eles têm que ficar repetindo, contando, e isso já tinha na aula de inglês, vamos dizer, tradicional. E aí, só que a escola coloca lá um outdoor enorme dizendo que ela é bilíngue. E eu tenho essas dúvidas, Guto, queria que você me falasse sobre isso. É só reproduzir e vira bilíngue, porque está falando, em alguns momentos, 2 línguas ou até 3 no espanhol, né? O que vai acontecer na prática, Paulo, é que as escolas primeiro vão descobrir pelo departamento de marketing que precisam ser bilíngues e depois vão pensar num projeto bilíngue para ela. Ou vão buscar no mercado um projeto bilíngue pronto. Né? É preciso que a gente compreenda o que significa ser bilíngue. E ser bilíngue significa conseguir funcionar em 2 línguas. Né? O final lá. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da teoria do bilinguismo aqui. Quando a gente fala em bilíngue, a gente está falando de um processo onde a criança consegue efetivamente se expressar nas 2 línguas. Ter muitas aulas de inglês não é ser bilíngue. Da mesma forma que ter muitas aulas de matemática não faz daquela uma escola matemática. O que faz da escola bilíngue é a inclusão de um segundo paradigma, de um segundo momento, de uma segunda forma de comunicação. No caso da maioria das escolas no Brasil, da língua inglesa. Né? Para a implantação disso, até respondendo a Annelise aí, mandando um abraço para ela a propósito, para a implantação disso, você tem basicamente 2 processos. O CLIO e o Project Learning, né? o projeto. O CLIO, o Content Learning Integrated Language, Content Language Integrated Learning, que significa o aprendizado com conteúdo integrado na língua inglesa. Consiste em que você aprenda e estude outras coisas em inglês. Ou seja, o bilíngue não é ter aula de inglês, é ter aula de filosofia em inglês, é ter aula de geografia em inglês, é ter aula de história em inglês. E aí nós vamos falar assim, mas a nossa força de trabalho está preparada para isso? Não. Mas há um processo de preparação.
Você não parte do pressuposto que todas as aulas da escola passem a ser em inglês. Porque senão também não seria bilíngue, seria uma escola inglesa. O bilíngue pressupõe que haja espaço nessas duas coisas. Então, no futuro, a gente vai estar fazendo ali uma prova de geografia e um texto que embasa as questões de uma determinada região, um determinado tópico da geografia, vai estar em inglês. E os alunos vão ler aquele texto e vão agregar aquele conhecimento ao português e vão usar aquilo na resposta. Isso é bilíngue, né? O bilíngue pressupõe o uso da língua inglesa. Se as questões são respondidas em português, o processo não é bilíngue. Não é bilíngue. As questões podem haver um espaço para que algumas delas sejam discutidas em português, já que ele é bilíngue. Ele não pressupõe a exclusão do português. Mas ele pressupõe também que você se expresse na língua, na outra língua. Senão, não é bilíngue. Né? E as mudanças que a escola precisa passar são mudanças que, para mim, não deveriam ser tão complexas, só que são mudanças estruturais, temáticas. Tem pontos cruciais na história. Certo? E um dos pontos cruciais é que eu preciso abrir a minha forma de avaliar e a minha forma de lidar com o meu aluno na língua inglesa para outros processos. Né? Ou seja, eu preciso... Uma das soluções que algumas escolas encontram é pegar as turmas de inglês na hora da aula de inglês e redividi-las por nível de proficiência na língua inglesa. Ou seja, meninos que fazem inglês por fora, porque os pais pagam há muitos anos, numa sala, não fazem inglês há tanto tempo. Estão começando um processo educativo na sala. Essa é uma solução que foi encontrada. Uma outra solução que foi encontrada é começar com os menores na escola e ir subindo. Isso. O problema é que as escolas tocam isso no infantil, onde é muito mais simples trabalhar isso, porque os meninos estão muito mais abertos a essa aprendizagem, porque não se cobra muito conhecimento prévio, então eles estão bem atentos a isso. E quando chega no ensino fundamental, anos finais, quando chega ali, normalmente na sexta série, a escola interrompe o processo, porque ela tem que lidar com um menino que tem dificuldade, o pai não aceita, né? Porque o menino chega, o pai chega e fala, tá, mas o meu filho vai aprender, é obrigado a aprender inglês, mas eu não concordo. E aí você tem uma série de questões, né, que vai sendo colocados, que vai sendo elaborados nisso e que vão boicotando esse processo. Então a escola precisa comprar a ideia, efetivamente, e aí de novo volto na honestidade do processo, nós seremos bilíngue e eu vou sustentar isso. E o aluno vai ter que aprender inglês como ele tem que aprender matemática, como ele tem que aprender português, como ele tem que aprender todos os conteúdos. Eu vou sustentar isso. Eu vou promover na escola a interação, a integração do inglês na vida do aluno. Fica um assistente com o professor dentro do processo de bilíngue, por exemplo. Se o professor não domina essa língua estrangeira, não tem essa habilidade, nem tem a proficiência para o de geografia, o de história, de filosofia, como os exemplos que você bem deu aí. No caso, por exemplo, de Libras, fica alguém lá, né, e aí nós estamos falando de diversidade. Fica alguém lá traduzindo para o jovem. Do Braille, ele vai ter o material. Para bilíngue, se o professor não tem o domínio, o professor daquela determinada disciplina, não tem o domínio da língua, como organizar a escola? E a Annelise ainda problematizou mais. Como é que isso vai processar nas escolas públicas, né? Porque tem um abismo entre o que é particular, privado e o que é público. Perfeito, perfeito. Cada projeto, cada turma, na verdade, tem suas especificidades. A gente fala num projeto bilíngue, o bilíngue do ensino fundamental vai ser diferente do médio, vai ser diferente dos anos iniciais da educação infantil, né? Normalmente, na educação infantil, você tem um assistente. Você tem ali o professor de inglês junto com o professor da turma, de forma que você tem ali um apoio e um backup. Nos outros conteúdos, não é possível ter esse assistente. Por quê? Porque o professor fala português e os alunos falam português. Colocar alguém traduzindo para o inglês não faria sentido. Né? Porque você tem uma
comunicação perfeita já entre os dois polos. Esse tradutor ele vai ser muito mais um ruído do que uma solução. Né? Sim. Qual que é o caminho disso? O caminho disso, ele passa por simplificar naquelas aulas de inglês um pouco o conteúdo e investir na compreensão da base do conteúdo na língua inglesa. Né? Então, de novo, o professor de geografia vai dar as aulas do bilíngue. Se esse professor não fala nada de inglês, ele não tem condição de participar do processo bilíngue. Agora, o professor de inglês pode pegar uma das aulas da matéria de geografia e dar na aula dele. Dessa forma, o professor de inglês chega para a geografia e fala assim, olha, a parte tal do seu livro, eu posso dar. E ele vai trabalhar aquele ponto sem a responsabilidade geográfica do processo, porque ele também não é um biólogo, mas ele vai dar uma visão do inglês para aquele processo. Só que, Paulo, eu volto a falar, só faz sentido se o processo for honesto. Se a escola tiver efetivamente incluído o inglês na vida dela. Se o inglês continuar separado, com horários específicos, não vai ser bilíngue. Então vamos lá. Vamos montar uma sala temática. A sala temática está em inglês, é bilíngue? Os mapas que compõem o meu material, eles são bilíngues? Porque eu não vou ensinar para o aluno o nome dos países em inglês se o mapa está todo em português. Faz sentido. Aí vira decoreba, né? Vira decoreba, exatamente. Eu preciso efetivamente incorporar o inglês. Os meninos. A primeira questão, o primeiro fato, Paulo, é que os meninos olham para o inglês, como olham para alguns conteúdos, e veem aquilo muito longe deles. Né? Eu lembro de algumas conversas que eu tive com os meus alunos, e aí já até te falei sobre isso, que os alunos acham, por exemplo, que a filosofia e a sociologia são coisas teóricas, distantes. E aí eu falo assim, não, gente, não tem nada mais prático na sua vida do que filosofia. Todo dia, quando você levanta, você filosoficamente faz uma escolha de ir para a escola ou não, de se abrir ou não. Não tem nada mais pragmático do que a sociologia na vida. Você sai, você pega um ônibus, você vai para uma escola pública, onde você tem um abismo ali, é sociologia. Então o inglês precisa ser desse mesmo tema. E como é que eu faço isso? Eu começo a colocar. O primeiro nível é bem básico, e ele é importante, mas não pode parar nele. Eu começo a sinalizar os ambientes da escola em língua inglesa. Então eu coloco na placa da cantina a palavra cantina em inglês. Eu começo por aí. Depois eu começo a alterar alguns materiais. Eu posso trabalhar a aula de geografia com o mapa mundi com o nome dos países em inglês. Isso não é nada que vai apertar o professor de geografia. Eu posso incluir na aula de história alguns vídeos em inglês. Isso não é nada que vai apertar o professor de história. E aí eu posso ter o professor de língua inglesa seguindo pequenos módulos de conteúdo de história, de conteúdo de geografia, de conteúdo de matemática, do que quer que seja, em inglês. Então, a aula de inglês de números com conteúdo de matemática. Por que não? Sim, sim. Mas me diga, o cérebro, ele consegue pensar nas duas línguas? Perguntas assim, porque a gente tem fome de fazer perguntas, né? Sim. As crianças, desde pequenas, elas vão ter mais proficiência na medida que elas são introduzidas na língua mais cedo. Esse encaixe, às vezes o encaixe não é profissional e a escola faz uma mídia em cima e fica muito feio quando os pais que são consumidores, que são, né, que tem o cliente e o consumidor, né? O aluno é o consumidor e o pai é o cliente. Estou falando da escola particular, mas também da pública. Ou seja, o cérebro consegue já ir pensando de maneira bilíngue, porque a gente vê os alunos cantando, a gente vê os alunos produzindo obras de arte, né? Já fizemos isso até juntos aí, né? Quando lecionávamos na mesma escola. Porém, o material, isso que você falou, é muito legal.
o material do sistema de ensino, e hoje o sistema de ensino é uma tendência, né? Ele não vem trabalhado dessa forma. E aí o professor de outra área, ele até fala assim, pô, mais trabalho, né? Mais trabalho. Vou ter que abrir espaço aqui para fazer esse recorte, para poder atender uma demanda, porque a escola prometeu e precisa cumprir. Eu queria que você, Perfeito. então, ó, dividindo em partes, você falou de ser honesto. Beleza. O cérebro dá conta? Primeira pergunta. Dá. O cérebro dá conta, Paulo. É, é, o- o- vamos lá. O cérebro ele tem uma quantidade praticamente infinita de possibilidades de armazenamento. Porque ele armazena a informação, não é como um armazenamento físico em cada neurônio. Ele armazena a informação à medida que ele associa neurônios, associa sentimentos, associa imagens com sons. E a possibilidade de associação, de combinação de 80 trilhões de neurônios é uma coisa absurda, né? O que acontece é que eu preciso fortalecer esses caminhos. Então, de novo, cada vez que você ouve uma palavra em português, que você ouve um termo em português, que você faz um cálculo matemático, você fortalece um caminho neural, né? Um neural path lá. Você faz um caminho neural. Cada vez que você associa o inglês, você também fortalece esse caminho neural. À medida que esse caminho neural tem força suficiente, o seu cérebro consegue usar ele para esse processo. Então, de Perfeito. novo, eu até brinco muito com meus alunos assim: aprender inglês é diferente de aprender outras coisas, porque eu comparo o inglês mais com a educação física do que com outros conteúdos. Em outros conteúdos, você já tem um processo de pensamento e você pega uma informação e agrega nele. Então, eu sei um pouco de história. Aí eu descubro o ano da Revolução Francesa e eu pego essa data e eu agrego no meu modo de pensar. Certo? O inglês não. O inglês ele é outro modo de pensar. Tudo que eu sei, mas eu preciso reaprender, eu preciso ressignificar do inglês. Então, ele é muito mais treinado do que aprendido. Ele é muito mais um processo de eu ir treinando, brincando com aquilo, fazendo aquilo, do que entender. Educação física é assim, né? Então, assim, para eu fazer uma cesta no basquete, a bola tem que sair da minha mão, fazer um arco e chegar na cesta num ângulo X para que ela entre. Entender isso não vai me ajudar a fazer a cesta. Eu preciso Joia. arremessar 1000 vezes, igual o Oscar fazia. Né? E a Pergunta. mesma coisa no inglês. A arte ajuda, esporte Extremamente, ajuda. extremamente. Tudo isso poderia estar sendo feito em inglês. E cada vez que eu vejo inglês, cada vez que eu passo por uma palavra e vejo, cada vez que eu entro numa aula, cada aula que eu vejo um texto que é sobre um processo biológico, mas está em inglês, e eu me lembro do processo biológico e leio aquelas palavras em inglês, eu estou criando associações, e é esse treinamento contínuo que vai me fazer pensar em outra língua. Dá para pensar? Dá. Todo mundo consegue? Todo mundo consegue. Só que requer um tempo. Ninguém consegue fazer uma revisão de fim de semana para fazer a prova na segunda-feira. A gente consegue Perfeito. sim. Um trabalho ao longo dos meses, ao longo dos anos. Porque não pode pensar o inglês como uma educação bancária, né, Guto? Deposita, depois o menino vai lá e devolve aquilo que aprendeu. Projetos interdisciplinares, Guto. Pois é, eu comecei a falar e acabei. A gente falou que tinha duas formas. Tinha o CLIO, que é aprender através de outras coisas, e tem o aprendizado por projeto. Esse é o que mais me fascina. Né? É onde você vai eleger um projeto e dentro desse projeto, que vai ser feito em inglês, você vai agregando as coisas da vida. Então, eu posso fazer um projeto sobre a história da minha cidade. E aí eu vou agregar num projeto que vai ser feito em inglês, os tópicos de inglês. Se aí eu vou ter que falar de passado, eu vou estudar o Simple Past, eu vou ter que aprender o Present Perfect para falar da evolução desse passado, eu vou ter que aprender tópicos de inglês. Mas eu vou ter que conversar com o professor de geografia, que vai me explicar o processo geográfico da formação da minha cidade. Eu vou ter que conversar com o professor de sociologia, que vai me explicar
como que o processo de formação do governo atual, da nossa Câmara, se pôs. Eu vou ter que conversar com o professor de História, eu vou ter que conversar com o professor de Matemática, se me for cobrado gerar ali gráficos de população, de evolução e etc. Então, tudo pode ser encaixado. E a partir do momento que eu faço todos esses dados, que envolvem fazer algumas contas, que envolvem um conhecimento geográfico, que envolvem um conhecimento histórico, aí sim eu tenho, por excelência, um projeto bilíngue. Porque eu vou ter que usar o meu inglês para andar um pouquinho por cada uma dessas áreas e, no final, associar tudo isso numa apresentação, num fechamento. Eu me lembro, Guto, de uma experiência que eu vivi muito exitosa, por isso eu falo aqui até o nome da escola, Colégio Marista Dom Silvério. Nós fomos fazer o projeto Ouro Preto, e eu como professor de História e Filosofia. E aí, o pessoal, no final, os alunos não tinham que apresentar uma prova, eles tinham que apresentar, fazer uma peça de marketing sobre a visita na cidade. E aí tinha que ser bilíngue, e utilizava física, geografia, história, biologia, porque a gente parou na Cachoeira das Andorinhas, e eu percebi o quanto eles aprenderam. Eu queria que você falasse de uma experiência exitosa que você teve ao longo da sua carreira, e eu sei que são muitas. A gente já há mais de 10 anos, Paulo, eu provoco os meus coordenadores falando que eu não sou mais professor, que eu sou gestor de projeto pedagógico, né? Então eu entro na minha sala e dentro daquilo que me é permitido, eu coloco demais esses projetos. A gente já criou mídia social, uma nova mídia social para os alunos em inglês, que eles podiam conversar sobre o que eles quisessem durante a aula, contanto que fosse em inglês e usando bilhetes. A gente já criou projetos artísticos. A gente já fez blogging. A gente já ensaiou um flash mob que acabou não indo para frente por um desejo dos alunos, mas que houve todo o processo de pensar o porquê, o como fazer, de entender a música, de entender a letra da música. A gente construiu, a gente fez, inclusive a gente fez junto uma feira de cultura, onde nós criamos uma bolsa de valores sociais e as pessoas tinham que analisar projetos de diversas partes do mundo e investir humanitariamente naquilo que elas acreditavam ser mais importante para o desenvolvimento humanitário, né? E tudo isso sempre entrando com o inglês de uma forma estrutural, ou seja, nem tanto para ensinar a teoria do inglês nesse momento, a teoria do inglês foi dada em outro momento, mas muito mais para mostrar para eles que eles podem usar o inglês como mais uma ferramenta durante esse processo de construção. Ou seja, eu posso considerar um texto em inglês quando estou fazendo a minha pesquisa histórica e por aí vai. Né? Então, assim, são mais dos grandes projetos, né? Eu vejo muita importância dos pequenos projetos que acontecem ali na sala de aula, os alunos são mais livres para gerarem esses processos que encontram muito as artes, assim, a criação de um. Eu lembro uma vez que eu fiz os alunos elegerem a invenção mais importante de todos os tempos. Né? Então eles discutiram qual seria a invenção mais importante, só que a votação não era deles, era da escola. Então cada grupo teve que fazer um folder candidatando a invenção dele para ser a invenção mais importante da história. Os folders eram em inglês. E aí a escola foi convidada a olhar para aqueles folders e a votar dessa ou daquela maneira. Então, assim, tentando quebrar essa resistência de que o inglês não dá, de que é difícil demais, de que em inglês... Porque eu não quero que eles façam trabalho em português e traduzam no final. A gente precisa mostrar que precisa usar o inglês nessa construção. Né? Ô Guto, uma pergunta. Inglês dá bomba ou não? Porque muito pai e aluno pensa assim, né? Essa matéria dá bomba. E muitas vezes eles deveriam estar preocupados com conhecimento para um mundo globalizado. Eu queria que você comentasse isso. Paulo,
Hoje, tudo dá bomba e nada dá bomba, né? Por definição e asepsia pedagógica, e aí sendo bem dentro das minhas convicções pedagógicas, nada deveria dar bomba, né? O que dá bomba é a desistência do processo do aluno. É o aluno que desistiu do processo, que vai virar para você e falar, olha, eu não estou afim de seguir mais. Esse é o único motivo de uma reprovação. E aí é um entendimento de que no ano que vem, um pouco mais maduro, você tenha melhores condições de avaliar o seu processo e entender que caminho é esse. Né? Mas nenhum conteúdo tem que dar bomba. Né? Agora, o inglês não pode, nenhum conteúdo, mas se o processo é bilíngue, o inglês não pode ser tratado como uma categoria de ele não sabe porque nunca estudou, então não tem como cobrar dele. Né? Sim. Ô, Guto, é porque isso é muito estranho, né? Dando aula de filosofia e sociologia, o pessoal no conselho de classe, eu queria que você falasse isso. A escola é bilíngue, só que na hora do conselho de classe, o nosso voto ele tendo em vista as rainhas do lar, que são matemática e português, né? Nós somos isolados. Sim. Desculpe. O que você pensa Existe sobre uma isso? hierarquia. Existe uma hierarquia do conhecimento. O Ken Robinson fala disso de maneira genial, né? Perdemos o Ken Robinson esse ano, uma das grandes perdas. Mas o Ken Robinson fala assim: por que todos os programas pedagógicos do mundo, das escolas, todas que ele conhece, são baseados em lógica e em língua? Por que não fazer um programa de ensino que tem ali filosofia, música ou dança como um dos elementos essenciais do processo, como um dos elementos primordiais do processo? Né? A gente criou uma hierarquia, essa hierarquia tem a ver, inclusive, com o nosso entendimento do que é inteligência, né? Então, a privilegiação da inteligência lógico-espacial matemática, o esquecimento dos outros tipos de inteligência, né? E esse processo, ele nos levou a matematizar tudo, ou a linguicizar tudo. Ou seja, tudo nosso vai ser quantificado no final matematicamente, são 60 pontos, né? Tudo nosso, no fim, vai ser finalizado na forma de línguas. Porque a prova de história hoje, o trabalho mais complicado do aluno vai ser interpretar o texto que foi colocado e linguisticamente achar um equívoco, etc. Né? Então, assim, não. O inglês ele não tem esse espaço na maioria das escolas. Nas grandes escolas, sim, eles já primam por esse espaço, mas eles têm um outro trabalho, normalmente de divisão por faixa etária. Várias dessas escolas colocaram escolas particulares de inglês dentro das casas dela para lidar com essas questões. E há uma compreensão de que alguns conteúdos, inglês, filosofia, sociologia, educação física, artes, ensino religioso, robótica, há uma compreensão de que esses conteúdos não reprovam os alunos, porque eles seriam menos nobres. Ou porque eles seriam menos nobres, né, no processo, pelo menos. E isso vai ter que mudar para virar bilíngue. Esse é um dos traves. Né? Se a escola quer efetivamente ser bilíngue, o inglês vai ter que mudar de grupo. Bate bola. Sim. O inglês tem fome de quê na escola tradicional? O inglês tem fome de espaço. Ele precisa de um espaço para ele existir ali, um espaço que tenha respeito, né? Que ele seja respeitado enquanto outra forma de ver o mundo. Diversidade e pluralidade também. O professor de inglês tem fome de quê sobre bilinguismo? O professor de inglês, ele tem fome de mais respeito pelos processos dele, no sentido de que a escola entenda que aquilo que ele faz tem uma outra natureza e que às vezes a prova final, a avaliação final não condiza com o projeto consistente, consciente de aquisição de língua. O professor ele tem fome de espaço para mostrar que o trabalho dele não é uma aulinha bonitinha para aprender o verbo to be, que ali efetivamente existe um trabalho de construção de visão de mundo.
Perfeito. BNCC em inglês. Onde está a fome? A BNCC em inglês, ela está no ponto em que você precisa compreender um novo modo de ver o mundo. A BNCC é muito clara no sentido do que ela cobra, e o que ela cobra não é exatamente o pluralismo linguístico, mas a compreensão desse viés, dessa visão, dessa forma de ver e de interpretar. E dentro desse processo, o respeito novamente ao aluno que precisa se expressar, né? E não a finalização de todo o processo num Enem. E se eu ia te perguntar sobre o Enem. Enem em inglês. Onde está a fome? A fome do Enem em inglês está na compreensão da comunicação sendo feita em inglês, a compreensão de como a língua inglesa se expressa e na obtenção daqueles pontos. A fome do Enem não é de aprendizagem, a fome do Enem é de treinamento. Daí o problema que ele nos traz. Intercâmbio em inglês, Guto. Gasta mais tempo aí, porque aí é mais... Bom, vamos lá. O intercâmbio em inglês, ele é um processo que vai abrir de uma maneira um pouco mais intensa, um choque um pouco mais intenso, a visão desses viés ideológicos, sociais, etc. O mercado de trabalho hoje, ele valoriza extremamente quem passou por um processo de intercâmbio. Porque o intercambista, ele necessariamente, ele teve que aprender a se adaptar em outra realidade. E a grande dificuldade dos profissionais nossos hoje são profissionais que saibam se adaptar a necessidades que existem da empresa, do mercado, do que surge, né? As pessoas que moram fora, que fazem esse intercâmbio, elas têm que criar um certo jogo de cintura. Elas têm que se virar numa cultura diferente, numa realidade diferente, longe da família. Normalmente, numa idade ainda mais jovem, já que a maioria dos intercambistas são ali adolescentes ou jovens adultos, né? Então, há todo um caminho para a construção desse novo vista. Agora, olha que fascinante. A efetivação do processo bilíngue nas escolas brasileiras tira a grande necessidade de fazer um intercâmbio fora do Brasil. Porque as pessoas vão poder fazer o intercâmbio dentro da escola deles. As pessoas vão poder entrar numa sala de aula especial ou num projeto e se imergir num processo linguístico diferenciado. Né? As pessoas vão poder experimentar esse lidar com outras coisas, com outros valores, dentro de um processo real de língua inglesa. Né? Então, assim, trazer o para salas de aula, trazer o bilíngue para o Brasil, de alguma forma, promover, sim, um micro-intercâmbio e que vai também ter um resultado importante na vida daquela pessoa. Só aproveitando rapidinho, o Rogério perguntou se é a mesma coisa. E, Rogério, o bilíngue seria uma versão homeopática e o intercâmbio seria uma versão alopática radical. Né? Não é o mesmo processo. E enquanto melhor o bilíngue for feito, mais efetivo ele vai ser nesse processo. Um bilíngue muito bem feito, sim, cumpriria a função de um intercâmbio fora do Brasil. Mas exigiria que o inglês fosse falado na sala de aula, que ele conseguisse lidar com algumas coisas. Já o intercâmbio tradicional é a terapia de choque. Você está pendurado na corda e eu corto a sua corda. Corto a sua corda, né? E aí você vai ter que se agarrar, você vai ter que aprender a se virar enquanto você está indo ali, né? Então é um processo mais intenso. O resultado é mais rápido, porque ele é mais impactante. Né? Ô Guto, uma outra pergunta. Quando nós vivemos isso junto, quando dávamos aula na mesma turma, vem uma intercambista de lá para cá. O que nós podemos aprender com ela sem perder a nossa identidade e o que ela pode aprender conosco? Né? A intercambista veio. Ela pode agregar ao bilinguismo?
Detalhe, o que o Brasil pode ensinar para ela? É. Ô, Eu Paulo, estou falando aí a Brasil, gente vai mas é ter que a voltar sala um de passo. aula, tá? Desculpe, eu estou exagerando um pouco. Sim. Não, aí a gente tem que voltar um passo, né? Porque a primeira questão que a gente tem que pensar é: o nosso aluno tem voz? Se o nosso aluno tem voz no processo, um aluno estrangeiro é o sonho de todo professor. Todo professor deveria ficar apaixonado com a proposta de ter um aluno estrangeiro na sala dele. Ou seja, eu tenho a todo momento a possibilidade de ter mais um ponto de vista sobre algo que a gente está discutindo sobre um viés brasileiro aqui. Né? Não só linguístico, como cultural. Agora, se o meu aluno não tem voz, se o meu aluno está recebendo informação que o material mandou eu ensinar para ele, aí o intercambista me atrapalha. Porque ele não dá conta de processar tão rapidamente, não só a nossa língua, como os nossos valores culturais. A forma como se ensina a matemática, a forma como se discute a língua, a forma como se faz a física, a química, a geografia, a história, são muito diferentes de país para país. E aí trazer o intercambista, soltar ele numa sala de aula e, e cobrar dele que ele se adeque ali é muito complicado. Agora, no momento em que esse aluno tem voz, no momento em que eu respeito os meus alunos enquanto indivíduos e permito que eles agreguem na minha aula, ter um aluno intercambista de outra cultura é um sonho. E, na minha opinião, enquanto mais distante, mais diferente a cultura, mais interessante se torna ter esse jovem conosco. Mas aí tem que ter respeito, tem que ter voz. Guto, mundo VUCA em inglês. E agora nem a VUCA mais é Bunny, né? Pane. O que acontece, Paulo, é que o processo do VUCA ele tem se acelerado. Eu fiz o curso da Perestroika. A Perestroika é a maior escola de criatividade do Brasil. Foi a primeira e a maior, talvez a maior do mundo, nesse sentido. Tá? E eles fizeram esse ano um curso sobre as habilidades necessárias pós-Covid. E eles estão chamando, em vez de volatilidade, por exemplo, eles estão chamando já o mundo de gasoso. Ou seja, um mundo sólido da Guerra Fria, do mundo anterior à Guerra Fria, do mundo que vem aí até a década de 70, a década de 80 e principalmente os anos 90, né? Esse mundo se liquefez. A gente segurava algumas coisas que começaram a escapar entre os dedos. A família começou a escapar entre os dedos, os valores começaram a escapar entre os dedos, a minha necessidade de segurar ali uma materialidade, seja de sonho, de sucesso, de felicidade, começou a fugir. E a coisa começou a ganhar tanta energia nos últimos anos que ela se vaporizou. Hoje, ela nem escapa mais pelos dedos, ela se espalha pelo ar. Né? Os meus conceitos do que é um valor, do que é o certo e do que é errado, não que eu relativize, não que a gente tenha que relativizar tudo, mas o conceito de como eu lido com as minhas questões, ele está mudando de uma maneira tão rápida e tão assustadora que antes de eu conseguir fazer rápido um livro didático, a informação já mudou. Está ameaçado. Porque tudo que se refere à nossa composição dos últimos anos, ela muda de fevereiro para março, para janeiro do ano seguinte. Entre eu incluir uma informação no livro didático e eu distribuir o livro para o menino e usar, aquilo pode ser mudado. Então, a gente vive que a aceleração desses valores faz com que a gente precise cada vez mais se adaptar com muita agilidade ao novo contexto. E a essência do bilinguismo é essa. O que é ser bilíngue? É conseguir me adaptar a novos contextos com muita facilidade. Se você fala comigo em português, eu entendo. Se você fala comigo em inglês, eu entendo. Se eu precisar pensar, racionalizar como um brasileiro, com a cultura brasileira, eu dou conta. Se eu precisar racionalizar aquilo do modo mais americano, britânico, mais inglês, eu efetivamente também vou dar conta. A não é só da língua, é de todo um modo de pensar. Né? Então, essas coisas vão se intercambiando. É exatamente a premência do mundo VUCA, é exatamente o mundo ser volátil, ser incerto, ser complexo e ser ambíguo, que me obriga a ter mais uma ferramenta.
E aí, na hora de falar mais uma ferramenta, o mercado de trabalho fala isso há muitos anos, e hoje a educação também diz que a ferramenta mais útil no curto e imediato de tempo é uma segunda língua. É uma segunda língua. Mas Joia. aí falta um preconceito, porque a música também seria uma ferramenta importantíssima nas escolas, a arte também, o esporte enquanto consciência corporal também, e aí tem esses outros lados, assim, né? Tecnologia e bilinguismo. É fundamentalmente interligados, né? Porque a escola tem dois caminhos. Ou ela vai investir uma quantia muito considerável, gerando objetos físicos, coisas que eu possa usar para imergir os meus alunos na língua estrangeira, ou a gente vai para o ambiente virtual, que hoje é muito mais em conta, é muito mais barato, é muito mais prático fazer. Então, dentro do ambiente virtual, eu consigo fazer meu aluno mergulhar no conteúdo dentro da língua, né? Então, assim, das ferramentas todas que a gente pode ter numa sala de inglês bilíngue, o uso da multimídia, das tecnologias, mas especialmente as tecnologias de comunicação multimídia, eles são essenciais. Isso. Ô Guto, professores de ciências humanas que se formaram na mesma época que eu, e aí anos 90, eles viam assim o estudo de inglês e o estrangeirismo com muita rejeição, porque era período de Guerra Fria, o fim de Guerra Fria. Representava o imperialismo. Hoje, continua sendo imperialismo, neoimperialismo ou necessidade da globalização? Há muitas verdades nesse processo, né, Paulo? Há sim um imperialismo cultural gritante e inegável, um imperialismo tão forte que conseguiu finalmente dominar todo o mundo, né? Os chineses estão aprendendo inglês. Então isso mostra que efetivamente há sim uma premência, né, dessa cultura sobre as outras. O próprio BNCC hoje não fala mais em língua estrangeira, ele fala em inglês, em língua inglesa. Então ele não abre mais a brecha para que a tradição alemã ou a tradição francesa de uma determinada comunidade floresça, mas ele traz essa premência do inglês. Mas é também uma ferramenta e é a chave mestra, aquela chave que abre todas as portas, é a chave mestra. Né? O que acontece? A língua inglesa ela é a ferramenta que, isolada, consegue abrir o maior número de processos no mundo. Eu sempre uso exemplos do tipo assim: se um paquistanês e um irlandês forem conversar, eles vão conversar em inglês. Se um brasileiro precisar conversar com um alemão, eles vão conversar em inglês. Se um japonês precisar conversar com um árabe, eles vão conversar em inglês. Né? É sim a língua que promove isso tudo. É assim. E eu gosto muito de uma ideia que é o seguinte: ninguém precisa gostar de inglês. O inglês, ele é, dentro do processo bilíngue, uma ferramenta, uma forma de conhecer o mundo. Ele não é um fim, ele é um meio. Eu não preciso gostar de um martelo, mas eu gosto de ter uma cadeira para eu sentar. Eu gosto de ter uma cama para me deitar. Eu gosto de ter um guarda-roupa para guardar as minhas coisas. Eu não preciso gostar do inglês, mas eu preciso gostar de comunicar, compreender o que está acontecendo no mundo, de consumir produtos culturais variados. Eu preciso gostar daquilo, das portas que o inglês me abre. Assistir um filme na língua original, preservando a mensagem, a voz dos artistas, entender a música, não ficar cantando às vezes barbaridades sem saber o que você está cantando ali. Né? Então, esse processo é o essencial. Ah, mas o inglês eu não concordo. Tudo bem, não concorde com o inglês. Mas aproveite aquilo, as portas que o inglês vai abrir para você. Né? Se eu consigo usar essa forma de ferramenta para me virar Muito sobre esse legal mundo, isso. Ô Guto, para me mergulhar. quarta-feira para mim é um dia assim dificílimo. Vou te contar por quê. Eu sou um fã de séries turcas.
Então, a série que eu assisto é toda quarta-feira. Já saiu o episódio de hoje. Aí demora até domingo para o pessoal fazer a legenda. E eu me sinto assim, e é muito bom, eu acho que é muito bom isso. É aquilo que Sócrates falava, sei que nada sei. Eu fico boiando enquanto eles falam a língua turca, algumas coisas eu aprendi. Aí, mas assim, eu fico assim, poxa, cara, a gente tem que aprender e desaprender, né? Olha só, eu quero ver o episódio, eu inclusive já comecei, antes da gente começar, que eu já estava olhando, eu quero ver o episódio em turco, mas eu não domino aquela linguagem. Muitos dos nossos estudantes, eles viviam isso, e agora parece que o inglês chegou e que eles absorvem com mais tranquilidade, né? Eu vou te contar uma história muito rapidinha, Paulo. Eu tinha um aluno que se recusava a aprender inglês. Não gostava, era difícil, não tinha interesse e etc. E aí, esse aluno era no Instituto de Inglês, ele não era obrigado a ficar, ele acabou rescindindo o contrato dele e indo embora. Passado algum tempo, uns meses, eu encontrei com ele. E ele falou que estava passando muito aperto pelo inglês. Eu falei, mas por quê? Porque ele estava apaixonado por uma série, e essa série, ela saía na quarta-feira, demorava 3 dias para a legenda, e ele não queria esperar 3 dias. Então, toda semana, ele assistia 1 hora de uma série em inglês. E ia ali penando para entender. E aí, efetivamente, ele começou a entender algumas coisas do inglês. Então, esse é o processo. Enquanto o inglês for aprenda esse tempo verbal, ele vai continuar sendo um conteúdo complicado, polêmico. O dia que o inglês for, vamos acompanhar a série e tal, vamos aprofundar, vamos mergulhar nesse mundo, e o inglês for a única forma de se aprofundar naquele mundo, ele vai começar a fazer sentido. Porque aí ele vai ser usado não para aprender inglês, mas para conhecer o mundo. E aí o bilíngue vai funcionar, vai florescer. E sabe o que é que o pessoal do portal falou? Ele falou justamente isso que você acabou de falar. A chave para poder legendar para nós é o inglês. Porque ela pega o inglês e traduz para português. A primeira é feita por um turco para a língua inglesa. E a partir do inglês, o mundo inteiro traduz. Todo o processo passa por isso. Livros, hoje não. Mas antigamente, livros que vinham do russo para o português passavam pelo francês para o português e depois pelo inglês para o português. É sempre assim. O intermediário. É difícil verter direto, assim. Sempre tem uma língua que está abrindo as portas ali. Foi o francês, hoje é o inglês. Ô Guto, nosso tempo voou, mas eu queria falar mais disso, cara. Vamos marcar outra, porque eu acho que vai ser muito legal. Não Com é? Queria que certeza. o pessoal avaliasse, quero te agradecer. Lembrando que as nossas lives elas são solidárias. As pessoas que quiserem que assistirem a live e quiserem doar uma cesta, onde elas estiverem, não tem que entregar para nós aqui, mas se quiser entregar uma, vai ajudar para a nossa meta de 21 famílias. Mas assim, essa solidariedade eu acho que ajuda também a criar um clima de esperança, de solidariedade que é mundial, que é planetária. A Covid provou isso. Eu queria que você falasse sobre um último ponto antes da gente despedir. Pandemia em inglês. A pandemia, ela é multilingüe, né? A pandemia, ela tem todas as línguas. A pandemia nos fez ver que a gente está andando num espaço menor do que a gente achava que andava. Mas talvez a gente também vê que o mundo inteiro tem as mesmas questões. Né? Os estudos, as vacinas, está tudo sendo produzido e as informações estão girando muito rápido ao longo do mundo. E esperar que seja traduzido é perder um pouco do trem da história. Nunca foi tão importante conseguir entender o que o noticiário está falando na língua inglesa, que é a língua, por definição, que sai primeiro a maioria das notícias. Ou para que a primeira tradução é feita. Então, nunca foi tão importante conseguir abrir esse mundo e entender o que acontece no mundo de maneira geral, usando a lupa do inglês. Ô Guto, se eu quisesse dizer para todo mundo, doe uma cesta básica em inglês, como que eu faço?
Open your heart and help us to help. Yeah? Eu quero já te falar gratidão e alegria. Eu vou usar a minha língua mesmo. Um abraço, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Vamos Obrigado a marcar você, outra. Paulo, mais uma vez. Tudo de bom, obrigado Obrigado a para todo todo mundo. mundo que participou. É isso aí. Obrigado a você, Paulo. Obrigado a todo mundo. E é isso. Vamos construindo. E a cada degrau, a cada debate, a gente consegue fazer desse mundo um lugar um pouco mais humano. Não é isso? A meta é sempre essa. Yes. Um abraço. Valeu, Guto. Obrigado.